Bom dia, é uma ligação sempre à terça-feira, Alimentos e Saúde, com Francisco Feira-Torres. Bom dia. Bom dia, Júlia. Hoje, Bom dia então, a o que vai ser? Hoje vamos falar de asma e outros tipos de problemas respiratórios semelhantes. E a asma é uma doença que tem vindo a aumentar sistematicamente nos países industrializados, particularmente nos países ricos. Assim, há países onde a asma praticamente não existe e nos principais países, portanto, do Ocidente tem vindo a aumentar sistematicamente. Eu fiz alguma pesquisa estatística sobre isto e descobri assim umas coisas interessantes. Por exemplo, nos Estados Unidos gasta-se mais de 6 bilhões de dólares por ano em medicamentos para a asma. É muito dinheiro. É bastante dinheiro. Muito... Nem sei quanto é que isso dá em escudos, mas dá uns milhões de contos sérios. E cerca de 10 milhões de crianças faltam à escola por crises de asma, o que é considerada a causa principal do absentismo escolar e considera-se que cerca de 25% das crianças, quando falta à escola, é por crises respiratórias, por crises de asma. Em Portugal não faço ideia dos números, calculo que acompanham proporcionalmente os números americanos e canadianos e ingleses. Portanto, é uma doença que tem vindo a subir porque é considerado também um tipo de alergia e as alergias têm realmente vindo a aumentar. E também, de um ponto de vista médico, não há uma cura para a asma, ou seja, consegue-se mais ou menos debelar os sintomas com medicamentos, mas uma cura total, a maioria das vezes, não há. Sabe-se que as crianças, a partir de uma certa idade, regra geral, com a puberdade, os sintomas podem desaparecer, noutros casos mantêm-se durante a idade adulta, mas não há uma cura para a asma. Quando eu conheço um número aceitável de pessoas que, ao alterar a alimentação, as crises de asma diminuem consideravelmente ou desaparecem completamente. E neste aspecto, assim, a medicina oriental e a medicina macrobiótica tem uma interpretação específica da asma, que é o seguinte, que a asma é provocada por excesso de líquidos, particularmente líquidos viscosos. Líquidos viscosos, na prática, significa leite, iogurte, natas, líquidos em geral, mas particularmente líquidos viscosos, que inibem uma boa respiração. Eu sei que nós, ao longo destes programas, a Júlia e eu temos conversado bastante sobre a questão dos laticínios, a importância dos laticínios ou não na saúde. E a minha questão é sempre que os laticínios não são bons ou, de uma forma geral, não se devem consumir nas quantidades. Eu apenas expresso o senso comum. Exato, eu sei. O sentimento comum da maioria das pessoas. Estavam a falar aqui em lobbies há pouco e a questão é que, em relação aos laticínios e muitos outros produtos, o que se passa é que há lobbies muito fortes também com a alimentação. E há muitos produtos que não são aconselháveis, que, no entanto, politicamente são corretos e que também, de um ponto de vista de governos, convém que sejam veiculados como alimentos corretos, porque se gasta muito dinheiro na produção desses alimentos. Eu posso lhe dizer que tenho aqui um livro engraçado, que é publicado pela Organização das Nações Unidas, pela Organização Mundial de Saúde, que se chama Alimentação, Nutrição e a Prevenção de Doenças Crónicas. Para três, para a frente, exatamente. Dois. Isto é um relatório da Organização Mundial de Saúde, que é o expoente máximo no que toca à saúde em todo o mundo, com recomendações específicas para os governos, para os profissionais de saúde no que toca à alimentação. É pena o livro não existir em português, diga-se passagem, portanto isto é uma edição inglesa, publicada na Suíça, diga-se. E o que é que diz o livro então, Francisco? E o que este livro diz é que recomenda que os governos e os profissionais de saúde comecem a ter muito mais cuidado com aquilo que recomendam na alimentação e que a alimentação deve consistir essencialmente de cereais, de vegetais, de feijões, de frutos, aquilo que eu tenho vindo a dizer em todos os programas. E que, ao mesmo tempo, se deve reduzir drasticamente o consumo de laticínios, e se deve reduzir drasticamente o consumo de carne e de açúcar e de refrigerantes, e diz também que isso muitas vezes não é colocado em prática por questões que são comerciais apenas, e que não são tanto da saúde pública, mas questões económicas. E, infelizmente, na nossa sociedade, as questões económicas vão à frente de todas as outras questões sempre. É assim, podem ter a certeza que qualquer questão social tem, em primeiro lugar, uma questão económica e, nos tempos que correm, está a tomar proporções bastante elevadas, alarmantes e que, com riscos muito sérios, quer para a saúde pública, quer para muitas outras áreas da nossa vida, que não apenas a saúde pública. Neste caso, a saúde pública e a dos pulmões, e desculpem o desvio. É assim. Por isso, o que se considera é que estes alimentos, os excessos de líquido em particular, e em particular líquidos viscosos, como leite, iogurte, os alimentos que eu mencionei, tendem a provocar problemas respiratórios, fazendo com que a pessoa não consiga respirar adequadamente. Açúcar é também uma das causas principais, como é, de uma forma geral, alimentos que contenham muito líquido ou que se transformem em líquido no organismo, como, por exemplo, o açúcar.
E, do ponto de vista de medicina oriental, os órgãos que regulam a respiração são não apenas os pulmões, mas também os rins. Assim, os chineses dizem que os rins o que fazem é condensar os líquidos do corpo, fazendo com que eles deixem e que sejam urinados. Na asma há esta relação entre pulmões e rins, em que, quando os dois órgãos ficam mais fracos ou mais deficientes, os rins deixam de condensar os líquidos e acumula-se demasiado líquido na zona dos brônquios, da pleura, dificultando a respiração. E, de uma forma geral, quando os pulmões e os rins começam a funcionar melhor, a respiração fica muitíssimo melhor. A respiração e o microfone, quando se bate nele, quando se mexe na zona dos pulmões. Muito bem. Ok, então eu vou passar a não mexer na zona dos pulmões. Daí o que é que se pode fazer então em relação à alimentação? O que se pode fazer é assim, eu disse há pouco, e repito, eu conheço um número bastante grande de pessoas com asma, que quer adultos, quer adolescentes, quer crianças, que ao alterar os hábitos alimentares melhoraram dramaticamente em alguns casos. Okay? E, portanto, para além de reduzir os alimentos que eu acabei de mencionar, okay, e começar a incluir na alimentação cereais, vegetais, feijões, sopas, há alguns produtos específicos que se deve usar. Assim, dentro dos cereais, eu não trouxe hoje, também creio que a maioria das pessoas, se não viu, já ouviu falar e é fácil de obter, arroz integral é o melhor cereal para problemas pulmonares. Okay? Dos diferentes cereais existentes, como por exemplo arroz, cevada, millet, massas, a maioria dos quais eu já trouxe aqui, cereais integrais são os melhores cereais, arroz integral é o melhor cereal para problemas pulmonares. Depois, eu fiz a analogia, há 2 ou 3 programas atrás, entre os nossos intestinos e a analogia que fiz foi que os nossos intestinos eram a nossa raiz biológica. Okay? Da mesma forma que temos uma raiz, que são os intestinos, temos folhas, que são os pulmões. Okay? E os pulmões... Os pulmões não ficam no microfone. Os pulmões que não ficam no microfone. E os pulmões no nosso organismo têm a função das folhas numa planta. Okay? E, interessantemente, assim, em muitas partes do mundo, incluindo na Europa, na Idade Média, havia uma teoria que se chamava a doutrina das assinaturas, que dizia que quando comíamos um alimento com uma determinada forma, que esse alimento era bom para o órgão com essa forma. Assim, por exemplo, a couve-flor seria boa para o cérebro, okay? Os feijões seriam bons para os rins, e as folhas verdes seriam especificamente boas para os pulmões, para a oxigenação. Folhas verdes considera-se em medicinas mais tradicionais que são excelentes para a respiração e devem ser consumidas todos os dias. Eu trouxe folhas verdes, estamos a falar do quê? Estamos a falar, por exemplo, de agrião, estamos a falar, por exemplo, de nabiças, estamos a falar, por exemplo, de... Alface? Não tanto a alface. A alface não é tanto... É um vegetal que é verde, mas não é tão fibroso como os vegetais que eu acabei de mencionar. A alface é boa para outros tipos de problemas, mas não necessariamente para problemas pulmonares. Requer vegetais que sejam mais fibrosos, mais consistentes. O que é que está aqui atrás? E eu trouxe um produto que a esta hora já devia ter colocado aqui dentro, e vou fazer isso primeiro. O que é isso? Eu já vou mistério explicar, absoluto, não tarda nada. mistério absoluto, porque me parece que hoje o é muito cogumelos... exótico. Vamos ver então o produto, mostrar para a câmara, muito bem. Isto, talvez mais fácil de ver assim, chama-se lótus. Lótus, flor de lótus? Raiz de lótus. Não a flor, mas a raiz. Deixa estar, É a partir desta raiz que sai a flor. Deixa estar mais um bocadinho, que ainda está bem plano, para se ver bem, para se perceber do que é que estamos a falar. Muito bem, Francisco, sim. E a raiz de lótus tem qualidades terapêuticas excelentes, particularmente no que toca a todo o tipo de problemas respiratórios. A raiz de lótus não é tradicionalmente utilizada em países ocidentais, é bastante utilizada na China, no Japão, na Índia, Tailândia, países orientais em geral, cultiva-se em água. E esta que aqui está é seca. Sob a forma de raiz fresca não se consegue obter em Portugal, consegue-se, no entanto, obter na maioria dos países da Europa. E esta raiz... Neste caso aqui está demolhada. E eu optei... Consegue-se ver assim? Consegue-se ver. É que se eu vir mais, entorna água. Pois é um problema. É assim, eu optei por trazer a raiz demolhada e crua mais do que cozinhada. Porque o efeito não seria tão bom cozinhada. Essencialmente cozinhada, ela seria cortada em pedaços pequenos e não se via estes buraquinhos todos que são, pelo menos, vistosos e interessantes. E esta raiz pode ser utilizada de diferentes formas. Pode ser cozinhada, portanto, e aí o que se faz, deixa-se de molho, como está aqui nesta tigela, e pode-se cozinhar, por exemplo, com cebolas e cenouras, ou cenouras e alho francês, salteada, no vapor, cozida. O sabor é
É agradável, um sabor de uma raiz, que não tem um sabor muito forte. Não se deve beber nem comer assim, Júlia. Não, eu estava só a farejar um pouco. Porque os cheiros neste tipo de ingredientes têm a sua importância. O cheiro, no caso do lotes, é bastante neutro. É bastante neutro, é. É como a maioria das raízes. As raízes, de uma forma geral, têm um cheiro mais neutro. O sabor é também bastante neutro. E onde é que se compra? A raiz de lotes, regra geral, encontra-se em casas de produtos naturais ou em casas chinesas ou em casas indianas. Uma dessas três. E quase sempre seca. Há uma variedade maior e mais branca e uma variedade mais pequenina e castanha. A pequena e castanha é melhor porque a branca, em alguns casos, é lavada com lexívia. E por isso é que fica branquinha. Não é muito Fica aconselhável. mais estética, não é muito aconselhável. Imagino que não. Nós, como gostamos muito das coisas branquinhas, então tenta-se refinar tudo e aqui a raiz de lotes leva a lexívia. Esta não. O que é que estamos ali Depois, a fazer? o que estamos a fazer é uma outra preparação com lotos, que é uma das formas possíveis de fazer chá de lotos. E aí ferve-se esta raiz durante 10, 12 minutos em água, portanto que deveria ser mantida abaixo do ponto de ebulição e com esta água não se vai conseguir isso. Adicionando-se no final uma pequena pitada de sal e preferivelmente gengibre fresco ralado, só um pouquinho. Isso bebe-se para crises respiratórias e bebe-se também como um chá para alívio de problemas respiratórios. Não apenas alívio sintomático, mas para ajudar a não haver outras crises respiratórias. A ingestão sistemática deste chá, de facto, vem debelar as crises de asma? A ingestão regular do chá de lótus ajuda bastante a debelar as crises de asma, desde que a pessoa tenha cuidado com o resto da alimentação. Portanto, tudo isto tem que bater certo com uma dieta? Tudo isto tem que bater certo com uma dieta. Se bem que se usado só, não faz mal a ninguém e ajuda, mas não é suficientemente eficaz, parece-me a mim, a não ser que sejam crises muito ligeiras. Uma outra forma de fazer o chá de lótus, que é aquela que a maioria das pessoas conhece, é utilizar a raiz de lótus em pó. Isso eu não trouxe, é um pó parecido com cacau, que se dissolve em água e se ferve 2, 3 minutos bebendo depois. O problema é que esse pó pode ter algum tempo de prateleira nas lojas, oxida e a qualidade pode não ser tão boa. Eu pessoalmente prefiro a raiz de lótus seca ou idealmente mesmo fresca. Okay? Isso é uma ajuda preciosa no caso da asma e outros problemas respiratórios. Depois, em problemas deste tipo, é bastante importante também aprender a respirar. E a maioria das pessoas não sabe respirar. A maioria das pessoas respira só com a parte superior do peito. Não se respira com o microfone. Isso eu tenho a certeza. Respira só com a parte superior do peito. Quando, para problemas de asma, é bastante importante saber respirar com o abdômen. Eu calculo que o Zé Amaral já tenha falado nisto aqui num dos programas de hoje. Mas vale sempre e a pena aí faz um sublinhar. tipo de respiração em que, quando inspiramos, expandimos o abdômen. E quando expiramos, isto pelo nariz, contraímos o abdômen. A expiração deve ser mais longa que a inspiração e, idealmente, devemos sustê-la durante alguns segundos. Portanto, se têm problemas respiratórios, eu aconselho-vos vivamente a fazer isto 5, 10, mesmo 15 minutos por dia. Inspirar, expandir o abdômen, portanto, inspirar com a barriga e depois expirar e contrair o abdômen, a expiração mais longa que a inspiração. Isso ajuda francamente no caso de problemas respiratórios, ajuda bastante no início de uma crise de asma, por exemplo. Há outros tratamentos externos que eu não vou explicar aqui hoje por falta de tempo, mas que farei num dos próximos programas. Um deles chama-se emplastro de mostarda. E aí utiliza-se a mostarda, que se vende ainda nas drogarias e nas farmácias, mistura-se-lhe água quente e faz um tipo de papas de linhaça à antiga portuguesa. Aliás, pode utilizar linhaça e mostarda em conjunto, na zona dos pulmões, à frente ou atrás. Ou, em alguns casos de asma, compressas de gengibre que já foram aqui feitas, aplicadas nos rins, são bastante eficazes também. Ou nos pulmões, conforme a situação. Ou nos rins ou nos pulmões. Okay? Também, em situações de asma, é importante cozinhar com muito pouco líquido. Isso é um elemento precioso, com certeza, para a dieta de quem sofre desse tipo de coisa. Muito importante é que com problemas de asma deve-se cozinhar com pouco líquido e deve-se ingerir pouco líquido, com exceção, por exemplo, de chás como estes. E uma coisa que podem fazer e que pode parecer talvez um pouco estranho é, quando ferverem, por exemplo, vegetais, após os ferver, colocá-los na mão e apertá-los um pouco só para eles perderem o líquido, ou perderem parte do líquido, de forma a que fiquem um pouco mais secos. Isso ajuda a debelar crises de asma também. Portanto, a alimentação tem que ser um pouco mais seca, a regra geral. Francisco, vamos aqui agora fazer uma pequena pausa para as perguntas. Eu, entretanto, vou lembrar que hoje na Praça Pública vamos ter um caso que tem a ver com um casal que há 13 anos habita numa vivenda no bairro clandestino de Loures. João Borralho e a mulher não sabem o que é o benefício de ter água em casa. Após ter pago a instalação à Câmara de Loures, continuam sem água canalizada e sem qualquer explicação. Disseram-lhes apenas que era engano.
Vamos ver o que é que se vai passar na praça pública. Entretanto, eu aproveito para dar aqui um saltinho ao pé da Alice, vou-me meter aqui entre marido e mulher, que é uma coisa que nunca se faz, mas para perguntar, tem problemas de asma, não? Não, não. Saúde, Felizmente, fantástica? Fantástica, não tenho nada. Graças a Deus. Maravilha. E os seus cuidados alimentares? Muito, são rigorosos. São rigorosos? Com certeza, com 62 anos, para estar assim, Sim, tem para que estar ser. assim tem que ser. Segue aqui os conselhos do Francisco Varatoso? Sim, tenho muito, eu gosto imenso das medicinas alternativas e sigo muito, tenho uma neta que está na Austrália e só comem à base de vegetais e de frutas. E eu, quando ela está cá, obrigo-a a comer peixe e carne e ela olha para mim muito irritada e diz: Nita, Marta não gosta. E pergunta-me se o peixe morreu há muito tempo, porque... É outro tipo de cultura e de preocupações. Com a natureza. Entretanto, eu ateimo com ela e ela pergunta-me a mim: mas tu sabes o que quer dizer não? Vonita, tu sabes o que quer dizer não? Eu disse: sei, filha. Então se eu disse não é porque não quero, não gosto. Não gosta, só como cenouras, as coisas naturais. Nabos, muito bem. couve portuguesa, essas coisas assim. Muito obrigada, Alice. Entretanto, eu não sei se... a Teresa tem microfone e aproveito para perguntar à Teresa Ricu problemas de saúde, com essa força toda. Tem microfone? Tem microfone? Mas não tenho, quer dizer, não tenho problemas de saúde. E acho que esta alimentação, como estava a dizer o Dr. Varatoso, é muito importante porque para quem trabalha com o corpo é fundamental manter essa uma alimentação cuidada. E sobretudo muito à base de produtos naturais, eu acho que é fundamental. É o seu caso? Faz esse tipo de dieta? Sempre que posso. Ou ainda cede? Não, sempre que posso. Mas gosto muito de comer um bom cozido à portuguesa. Mas o meu cuidado vai para as alternativas, eu acho que sim, sem dúvida. Muito E obrigada. pode continuar a gostar do cozido à portuguesa. É assim, o facto da pessoa ter uma alimentação diferente não significa que não goste de outros alimentos. Ele é um conciliador. Um pezinho de porco, aquelas coisas. Assim, eu pessoalmente não gosto, mas acho que devemos respeitar. Assim, um dos pontos importantes sobre a alimentação é que ninguém deve mudar de alimentação obrigado. Estas recomendações devem ser feitas porque se deseja fazê-las e não porque é mais correto fazê-las ou porque somos obrigados a fazê-las. Isso não funciona muito bem, na minha opinião. Tem que experimentar e ter os resultados diretos dessa experiência, não é? Essencialmente, a pessoa tende a continuar pelos resultados que obtém, sim. Bom, quero agora duas perguntas do nosso público. Faz favor de dizer, diga, bom dia. Bom dia, Sr. Doutor. Há alguma cura natural para uma crise de emergência? Para uma crise de emergência, é assim, numa crise séria de asma, o melhor que há a fazer é ir a um hospital. É assim, e a medicina é o melhor que há para situações de emergência, o melhor que há para situações agudas, em praticamente todos os casos. No entanto, se não houver um hospital à mão, se demorar tempo a chegar ao hospital ou a um médico, podem tentar sumo de maçã quente, funciona como broncodilatador e ajuda a pessoa a começar a respirar, ou mais eficaz ainda, sendo contraditório agora em relação, se calhar, a coisas que eu disse anteriormente, café. Café dilata os brônquios muito depressa e ajuda a respirar. Café sem açúcar. Café quente sem açúcar. Mas, de qualquer forma, pode ser necessário, e muitas crises de asma são necessários cuidados médicos. Uma crise ligeira, com estas recomendações ou outras, digamos, eu disse aquelas que é mais simples qualquer pessoa fazer, pode ajudar, Mas pode cuidado ajudar a pessoa. com as crises de asma, não é? Mas uma crise de asma pode matar. Portanto, Minha senhora, bom dia, diga. Bom dia, Sr. Doutor. Por acaso a asma tem cura? Não percebi a Pergunta, a asma tem cura? É assim, para já teríamos que definir o que é ou não é cura. Isso é bastante controverso de um ponto de vista clínico mesmo. Assim, medicamente dizia-se que a asma não tinha cura. Agora diz que há alguns tipos de asma que têm cura. O que eu penso é, alterando o estilo de vida, os hábitos alimentares, a atividade física, a forma de respirar, pode-se viver com asma sem ter praticamente crises nenhumas ou elas poderem desaparecer. E, obviamente, que isso depende de cada pessoa, deve-se ter visto caso a caso. Há casos mais simples, casos mais complicados. Muito obrigada a todos. Agora já não temos tempo para mais perguntas. Para a semana vai ser? Para a semana vamos falar na saúde da pele. Está na altura. Está na altura de mostrar a pele, não é? Praia. Muito obrigada, Francisco. Eu lembro que